Povo lindo do 9º ano, se eu for eleito presidente, eu vou acabar com essa corja de corrupção. É isso aí, galera. Eu vou aumentar o salário mínimo em 100%. Vou colocar essa corja de vagabundo toda para fora. E os Estados Unidos não irá mandar aqui. Vote Vantuil para presidente do Brasil. Galera, é assim que os políticos, não somente naquela época, mas hoje em dia também faz isso. Isso é uma característica de um governo populista. O que seria o populismo? O populismo, na verdade, ele estaria ligado a um governo que coloca o povo no poder, ou seja, o povo na centralidade, e essa centralidade é que colocava ele para resolver todos os problemas dele, como leis trabalhistas, salário mínimo, saúde, desemprego. Então todas essas questões elas vão ser discutidas, mas tudo tem seu preço. Por quê? Porque no populismo o candidato ele resolve isso, algumas coisas, para depois fazer com que você não procure reivindicar seus direitos. Ou seja, é uma troca. Porque o próprio presidente, o próprio governo vai tomar o sindicato para ele e você não vai ter como poder reclamar seus direitos. É isso que o populismo busca. Então, aqui na América Latina, houve um monte de presidentes populistas, políticos populistas. E um deles, a gente vai falar somente dos mais famosos, na apostila está aí no primeiro capítulo, erroneamente no primeiro capítulo. Mas o populismo, ele era uma figura populista, mas só que na América Latina, principalmente na Argentina. Bem, Juan Domingo Perón, ele lá na Argentina, ele até hoje é adorado. Não somente ele, como a sua esposa também é adorada lá. A sua esposa, quem já nunca ouviu falar daquele filme, Evita, estrelado pela Madonna, a Madonna cantando com aquela voz finíssima, cantando Don't cry for me, Argentina. Mais ou menos isso. Não sou igual a Madonna. Devo ter estourado alguns aparelhos domésticos por aí, mas tudo bem. Então, Juan Domingo Perón até hoje idolatrado lá no pessoal da Argentina, povo da Argentina. Ele foi populista? Foi um grande populista. Ameaçou principalmente os Estados Unidos da América, tanto que ele foi deposto. Aqui no Brasil tem uma lista de populistas. Bem, os maiores populistas desses aqui Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, populista, foi populista. João Goulart, mas para ser o populista raiz mesmo, o populista que fez sucesso, foi Getúlio Vargas, João Goulart, Brizola e Lula. Esses foram os grandes populistas do Brasil. Fernando Henrique foi populista? Foi. Juscelino Kubitschek foi populista? Foi. Mas não tiveram o carisma que esses outros políticos tiveram. Hoje, muita gente ainda fala bem de Getúlio Vargas. Hoje, muita gente ainda fala um pouco bem de João Goulart, embora ele não tenha feito um governo longo. Muita gente ainda é fã de Brizola. E muita gente ainda é muito fã do Lula. Bem,
Fernando Henrique Cardoso tem seus fãzinhos, Juscelino Kubitschek tem seus fãzinhos, mas esses caras que eu falei são ainda muito adorados. E o presidente? O presidente não é populista. O presidente ele defende uma linha de pensamento de centro-direita, ou seja, aliás, de direita radical. Ou seja, ele está mais alinhado aos valores autoritários, aos valores fascistas do que o populismo. Por quê? Porque o seu discurso é para as grandes elites, é para grandes sociedades. Ele não vê o trabalhador, ele vê somente do empresariado para cima. Então, quem tiver dúvidas, procura ver os discursos do presidente. Bem, vamos falar então o que é populismo, então. Definição de populismo. Populismo é um sistema de governo onde o povo é centralizado e o político ele coloca todo o seu carisma e liderança para resolver questões básicas desse povo. Porém, na verdade, o povo, ele faz isso para que o povo não possa reivindicar direitos maiores. Seria uma base de troca. Eu dou um pouco para vocês aqui e vocês não questionam o meu poder. E eu posso fazer o que quiser no poder. Por exemplo, Getúlio Vargas era ditador, autoritário. Porém, seu discurso era para os trabalhadores, era para resolver as leis trabalhistas. Foi adorado, porém teve o sindicato nas mãos e os trabalhadores não poderiam reivindicar salários maiores. Se reivindicar salários maiores, Getúlio Vargas mandava matar. Mandava matar mesmo. Bem, Juan Domingo Perón, o Perón, do Grande Argentina. Bem, o Juan Domingo Perón, ele foi aparecer na política argentina ainda na Segunda Guerra Mundial. Ele era general? Ele era militar. E surgiu na Argentina um movimento chamado GOL, né, um grupo, né, que liderava um bando de oficiais favoráveis ao governo de Hitler e de Mussolini. Então, esse grupo deu o golpe na Argentina e começou a programar a Argentina para ser aliada de Hitler e de Mussolini. Só que os Estados Unidos, quando soube disso, fez com que esse gol fosse enfraquecido. E quem que ele vai utilizar? Os Estados Unidos sempre utilizando as armas que podem virar contra você. Aconteceu lá no Afeganistão, quando treinou... Qual o nome daquele cara mesmo? Saddam Hussein, não. Osama Bin Laden. Né? Quando criou Osama Bin Laden, e o próprio Osama Bin Laden foi contra os Estados Unidos mais tarde. E aí, os Estados Unidos colocam esse Juan Domingo Perón para derrubar o próprio gol. Bem, só que o Juan Domingo Perón, apesar de pertencer a esse grupo, ele não concordava com as linhas fascistas dele. E aí começou a fazer o seu governo, o seu discurso, começou a ir para o lado dos trabalhadores, principalmente na questão da reforma agrária. Ele provoca o ódio desses caras, provoca o ódio dos Estados Unidos da América, e aí o que vai acontecer? Ele vai ser deposto, né? Ele vai dar direito aos trabalhadores, leis trabalhistas, ele vai dar direito ao voto feminino, juntamente com a sua esposa Eva Perón, que vai ser chamada de Evita pelos argentinos. E aí, em 1955, a própria Evita, quando ela morre de câncer,
E por isso que ela fala, não chores por mim, Argentina. Don't cry for me, Argentina. Ou seja, ela se despede do povo argentino, o povo de argentino vai à tona ao seu, ou seja, comparece em massa no seu funeral. E mesmo o Perón, fora das atividades políticas em 1955, porque devido à Guerra Fria, os Estados Unidos, por trás da CIA e por trás do exército argentino, tira o Perón do poder, o povo argentino nunca baixou a cabeça para os militares. Diferentemente do Brasil, todo o povo argentino foi contra os militares e também gritava Juan Domingo Perón para que ele voltasse ao poder. Isso, até hoje, você encontra o peronismo forte. E todas as pessoas ligadas ao peronismo, eles tiveram conta do poder da Argentina. Cristina Kirchner foi uma delas. E a única forma, o único arrependimento que eles tiveram foi quando eles não votaram na Cristina Kirchner e votaram no outro presidente, num outro candidato a presidente, que saiu agora. Eles tiveram raiva desse cara, e quando ele saiu e voltou, a esquerda no poder. Esquerda, como eles falam, é o peronismo. E o Perón, ele sempre falava o seguinte, eu não quero seguir Estados Unidos e União Soviética. Eu vou fazer a minha própria doutrina, o justicialismo. E esse justicialismo será uma opção contra comunismo e contra o capitalismo. Vai ser a única forma de governo que vai diretamente para os pobres. E até hoje a Argentina acredita nisso. Bem, então Juan Domingo Perón, ele até hoje, ele é amado na Argentina. Bem, Brasil. Brasil, terra do samba. Terra do todo mundo feliz. Obviamente que com a queda de Getúlio Vargas em 1946, né, ele foi derrubado pelo exército, pelos Estados Unidos, que não confiava nele por ele ser um ditador, e colocou lá um cara chamado Eurico Gaspar Dutra no poder. Então Getúlio Vargas ele lança uma frase que entraria para a história: saio, mas volto pelos braços do povo. Bem, todo mundo ficou rindo da cara dele. Ele vai voltar? Ditador que era? Matou gente pra caramba? É ruim, fala galo. Ele voltou, o galo. Bem, e aí o que acontece? Nosso amiguinho Eurico Gaspar Dutra, logo que entra de governo, ele vai abrir as pernas para o grande capital. Vai abrir as pernas para os Estados Unidos da América. Ora, galo! Então, o que acontece? Ele vai convidar os representantes dos Estados Unidos e de toda a América Latina, como a gente já foi falado no vídeo anterior, e vai assinar um tratado chamado TIAR, Tratamento Interamericano de Ajuda Recíproca, aqui no Rio de Janeiro. E vai declarar os Estados Unidos como o principal aliado e vai colocar o Partido Comunista na clandestinidade. E vai mais, convoca uma Assembleia Constituinte e e faz a Constituição de 1946. A Constituição de 46, que derrubava a Constituição de 38, estabeleceu o voto direto para maiores de 18 anos, homens, ou seja, completamente diferente da... homens não, mulheres também poderiam votar. 18 anos, maior de 18 anos, desde que não sejam soldados, indígenas e cabos. Ou seja, quem fosse soldado, se fosse analfabeto
ou se fosse indígena, não poderia votar. E aí o que acontece? Ele modifica, coloca o poder dividido entre executivo, judiciário e legislativo, tal qual que é hoje. Só que ele não mexe nas terras dos latifundiários, ou seja, questão de terra, questão de indústria, vamos deixar para lá, vamos deixar que o mercado internacional possa entrar aqui. E é o que ele fez. Galera, a inflação estava quase 100%. O direito de compra do cidadão estava lá no chão. Ninguém conseguia comprar nenhuma banana para comer. E aí o que acontece? O Eurico Gaspar Dutra, com tanta coisa para falar, ele vai falar o seguinte: a inflação está alta, sabe por quê? Porque o salário dos trabalhadores estão altos. Vamos congelar o salário dos trabalhadores. Ele congelou o salário dos trabalhadores. Isso provoca uma greve. E aí faz com que o Eurico reprime essa greve. Não vai adiantar nada porque o governo vai piorar. A crise vai aumentar. E aí ele, para contornar a situação, ele vai colocar, vai organizar um plano SALT. O que seria esse plano SALT? Um plano para salvar a saúde, para salvar os transportes, a alimentação e as energias elétricas, a energia elétrica. Bem, o povo não caiu nessa. Conclusão: esse plano fracassa. O Eurico Gaspar Dutra não elege o seu sucessor. E adivinha quem volta? Getúlio Vargas. E quando Getúlio Vargas ganha, todo mundo fica para morrer. Nossa, voltou o nosso pesadelo. Getúlio Vargas era o pesadelo dos Estados Unidos. Era pesadelo do Carlos Lacerda. Era pesadelo da UDN de todo o Exército Nacional. Bem, e o Eurico Gaspar Dutra, ele estava dando incentivo ao capital estrangeiro, porque os Estados Unidos já estavam de olho no nosso petróleo, o ouro negro. Aí chega Getúlio Vargas no poder e fala o seguinte: não, ninguém vai levar o petróleo daqui não, porque o petróleo é nosso. E aí, falando no discurso lá no campo do Vasco da Gama, virou e falou assim: eu vou criar a Petrobras, e criou mesmo a Petrobras em 53, e o petróleo é nosso, ninguém vai botar a mão no petróleo, Estados Unidos não vai mandar aqui dentro. Isso foi a senha para fazer dos Estados Unidos e todos os aliados norte-americanos fazer da vida dele um inferno. Bem, ele vai utilizar aquele dinheirinho, sabe o plano Marshall, né? Aquele dinheirinho legal que entrava na conta do pessoal que era a favor do capitalismo. Ele vai pegar esse dinheiro. Tá me dando, beleza. Só que ele vai criar empresas estatais e indústrias fortíssimas para acabar de vez com os interesses imperialistas. Ou seja, vai criar o BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, vai criar a Eletrobras, vai criar a Petrobras com dinheiro norte-americano e ainda a CSN e a Fábrica Nacional de Motores aqui em Xerém. Cara, foi aquela coisa de Getúlio Vargas é comunista para cima e para baixo. Vão ter que fazer impeachment desse cara. Esse cara está ajudando muito pobre. Esse cara tem que sair do governo. Esse cara não pode ficar aqui. Esse cara tem que sair o mais rápido possível. Isso quem estava falando? A Igreja Católica, a imprensa brasileira, o exército que estava sendo treinado pela CIA e os deputados alinhados ao governo norte-americano, principalmente o senhor Carlos Lacerda, que além de estar na imprensa, ele já era deputado. Galera, a crise no Brasil ainda estava em alta, a inflação ainda estava em alta,
E aí o Getúlio Vargas enfrenta uma greve em São Paulo. Quem era o ministro do Trabalho de Getúlio Vargas? João Goulart. O que o João Goulart fez? Atendeu às reivindicações da galera. Ele aumenta em 100% o salário mínimo. Os trabalhadores fizeram festa. 100% de aumento. Que beleza! Em compensação, os empresários... Esse cara é comunista! Vamos ter que tirar ele do poder. Ele não pode acabar, não pode aumentar em 100% o salário. Ele não pode aumentar em 100%. E aí foi para a Câmara dos Deputados. Os deputados gritaram que ele é comunista, que ele tinha que sair do governo, que os começaram a encher o saco do Getúlio Vargas e por aí vai. Aí o João Goulart foi e voltou atrás. Não deu 100%, deu 50%. Mesmo assim, os caras acharam ruim. E em compensação, o João Goulart acabou sendo demitido. Demitiram o João Goulart do governo. E o Getúlio Vargas aí começou a enfrentar processo de impeachment, começou a enfrentar uma imprensa raivosa para cima dele. Digo imprensa, naquela época. Quem era a imprensa naquela época? Naquela época, a televisão estava apenas iniciando, não era tão forte a televisão, mas o rádio e o jornal tinha força muito grande no país, principalmente o rádio. Rádio Globo, Rádio Globo, Rádio Manchete, né? Jornais do Globo, Revista Manchete, Revista Cruzeiro, Rádio Tupi, TV Tupi, ou seja, esses caras tudo estavam começando a malhar o Getúlio Vargas. Não, o Getúlio Vargas é comunista, não pode fazer isso. Bem, de tanto falar isso que ele acabou tendo um atentado nas costas. Eu já falei sobre esse atentado lá no vídeo anterior. E aí, os Estados Unidos por trás, movimentando isso tudo para começar a dar o golpe já naquela época. Getúlio Vargas escreve uma carta testamento. Nessa carta testamento ele fala a última frase saio da política para entrar na história. E durante a carta ele fala que forças ocultas, ou seja, essas forças ocultas, ele estava se referindo aos Estados Unidos, estão querendo me tirar do poder. Ele coloca toda a merda no ventilador. E aí o que acontece? Quando ele morre, quando se suicida, ele vai, o povo todo vai no enterro dele, vai parar ali na Rua do Catete, e não vai permitir que os carros de imprensa pudessem cobrir a morte de Getúlio Vargas. Então foi um tal de quebrar carro da Globo, foi um tal de quebrar carro da Manchete, foi um tal de quebrar carro da revista Cruzeiro, ninguém estava querendo a imprensa do lado, ninguém estava querendo ver o Carlos Lacerda na frente, senão que ia inchar o Carlos Lacerda todo, e por aí vai. Conclusão, entra no poder o vice dele, que era o Café Filho. O Café Filho, ele simplesmente entra no poder e ele é um próprio café sem nada, sem gosto, sem açúcar, sem nada. Ele é um próprio zero à esquerda, ele não faz nada de bom para o Brasil, de 54 a 55. O que o Café Filho faz? Ele vai ceder pressões para o Exército, ele juntamente com o Exército vai analisar um golpe de Estado, mas esperaram as eleições acontecerem, as eleições presidenciais. Quem vai ganhar era justamente os aliados de Getúlio Vargas, que vai ser como presidente o Juscelino Kubitschek e o vice-presidente o João Goulart. Naquela época, você votava para presidente e votava para vice-presidente. Então, quem ganha para vice-presidente vai ser o João Goulart, e quem ganha para presidente, o Juscelino Kubitschek.
O fantasma do Getúlio está pairando no Brasil. O que os deputados, o Exército, os Estados Unidos, a imprensa diz? Não vamos deixar esses caras assumirem. Se esse cara assumir, é próprio Getúlio que está assumindo. E aí começam a fomentar um golpe. Café Filho vai ficar enrolando para poder marcar o dia de posse. De uma hora para outra, o Café Filho vai dar o problema no coração, puf, infartei, vai parar no hospital. Entrega o poder para um carinha presidente da Câmara chamado Carlos Luz, e esse Carlos Luz poderia decretar o golpe a qualquer momento. Primeiramente, o resultado das eleições é contestado, porque foi a margem de votos de Juscelino Kubitschek para o candidato da UDN na época era mínimo. E aí o que acontece? Ele estava em risco de não assumir o Juscelino Kubitschek. Graças a um marechal chamado Marechal Henrique Lott, que vendo aquilo não aceitou esse golpe. Ele virou assim: não, as instituições têm que ser preservadas. E foi o cara que mais lutou para que esse golpe não acontecesse. Ou seja, se tivesse acontecido, 64 ia adiantar em 9 anos. Então, Marechal Henrique Lott coloca todo o exército na rua, ameaçando prender Carlos Luz, ameaçando prender o Zenóbio da Costa, ameaçando prender todo o grupo golpista, e garantiu que o Juscelino Kubitschek tomasse o poder, ou seja, entrasse no poder. O golpe foi debelado, para a tristeza dos Estados Unidos. E aí Juscelino Kubitschek entra no poder juntamente com o João Goulart. E aí o cara, o Juscelino Kubitschek, ele vai fazer praticamente uma reviravolta no Brasil inteiro. Aliás, vai fazer uma reviravolta no Brasil. Por quê? Porque ele vai lançar um plano de metas. Eu ainda não me acostumei com esse microfone. Vai lançar um plano de metas chamado de 50 anos em 5. Ou seja, ele iria fazer uma reviravolta na saúde, na educação, na segurança, no transporte, na energia. Ele iria fazer todas as reformas possíveis para poder garantir o Brasil sendo modernizado à frente. Para ele, o Brasil ainda estava muito lá atrás, estava muito aquém da civilização. E aí o que acontece? Além disso, ele vai criar o Projeto Brasília. Projeto Brasília, onde vai começar a construir a cidade de Brasília. O carinha começou a fazer isso, ele arrecada dinheiro. Ou seja, sabe como um político adora a obra. Opa, obra é comigo mesmo. Vamos fazer obra. Epa, nota superfaturada. Eu adoro isso. Mas aquela notinha superfaturada, obras é com político mesmo. E obras de Brasília, uma cidade inteira para ser feita, quanto de dinheiro ia vir aí? Pede emprestado aos Estados Unidos da América o seu dinheirinho para construir Brasília e para manter todo esse plano 50 anos e 5. Em São Paulo, coloca um monte de fábrica de carros,
onde para ele vai construir estradas, rodovia é o progresso do país, e traz as montadoras, principais montadoras de carro para o Brasil da época, ou seja, Volkswagen, Fiat, não, Volkswagen, Chevrolet, Ford, para se instalar no ABC Paulista, e trouxe a Fiat para se instalar em Minas Gerais. Galera, o negócio é o seguinte: o cara, ele fez muita coisa no Brasil, fez. Modernizou o Brasil, modernizou. Aquela geladeirinha redonda com pinguim em cima dele, fazendo quen-quen, pinguim, aquela geladeira branca, que hoje em dia, se você puxar a alavanca dela, você morre de choque. Foi ele, aquela geladeira é do tempo dele. E aí trouxe televisão, fez rádios mais possantes, todas as indústrias de eletrodoméstico, fez aqui o Parque de Diversões dos Estados Unidos da América. Bem, só que quem pagou o preço de toda essa dívida foi o governo posterior. Ou seja, a inflação está aumentando, mas o milagre econômico da época não estava deixando transparecer. E aí, quando acaba o governo de Juscelino Kubitschek, feliz que poderia voltar em 64, sai do governo tranquilinho. E aí, quem vai fazer a campanha da candidatura vai ser Jânio Quadros, que vai se candidatar pelo lado dos militares, né? Jânio Quadros, que vai colocar uma musiquinha que assim, vai, vassourinha, vai, roubalheira, ou seja, dizendo que o governo Juscelino Kubitschek foi uma verdadeira corrupção, que tudo foi roubado e que ele iria resolver a bandalheira toda. Jânio Quadros estava certo. E para vice-presidente, nada mais que vai concorrer de novo vai ser o João Goulart. E do lado do Juscelino Kubitschek, nada melhor do que o Juscelino Kubitschek para ser o seu sucessor, ele vai indicar o Marechal Henrique Lott. O Marechal Henrique Lott vai perder, né, por pouco também as eleições. Mas aí a UDN não contesta o resultado, por razões óbvias. Mas o fantasma de Getúlio ainda estava ainda vivo, porque João Goulart ganha para vice-presidente. Então, Jango para vice-presidente e Jânio Quadros foi o presidente. Ele foi o pior presidente do Brasil? Não. Tem piores presidentes do Brasil. Tem piores. Mas foi um dos mandatos mais rápidos da história. Obviamente, quando o Jânio Quadros entra no poder, que ele senta e vai o seguinte: o que eu vou fazer? Abre gaveta, cadê o dinheiro? Juscelino Kubitschek raspou o dinheiro todo da conta. Não sobrou um centavo. Juscelino Kubitschek simplesmente limpou as contas do Brasil. Tudo porque ele estava ali sentado no Palácio do Planalto. Brasília custou altos custos. E aí o que acontece? Jânio Quadros não tinha o que fazer no seu governo. O que ele fez? Começou a cortar gastos. Vamos cortar isso aqui, cortar isso ali, cortar isso aqui, fez para poder estancar a crise brasileira e poder entrar dinheiro no governo, então vamos cortar gasto. Só que ele cortou gasto também para ajuda do empresariado. Ou seja, os caras que colocaram ele no poder também teve seus benefícios cortados. Aí ele já perde a liderança dos empresários. Aí o que acontece? Para não dizer que ele não estava fazendo nada, ele começa uma política assim meio estranha. Ele começa a comunicar com os ministros através de papelzinho. Ele foi o precursor do WhatsApp.
Ele começa a escrever papelzinho para todo mundo, escrever bilhetinho para todo mundo. Ninguém estava gostando daquilo. Outra coisa, ele proíbe a mulherada de ir de biquíni para a praia. Diz que biquíni é coisa de mulheres, né, que adoram ficar com muitos caras. Então proíbe biquíni, tinha que ir de bermuda para a praia. Coisas assim sem nexo. E isso ele vai começar a pegar, o ranço da população vai começar a chegar nele. E aí o que acontece? Jânio Quadros teve a brilhante ideia de fazer o seguinte, para poder se mostrar no poder. Aí galera, vou fazer que nem o Perón lá na Argentina. Não vou me aliar a nenhum dos dois lados, nem pelos Estados Unidos, nem pela União. Aliás, pela União Soviética. Eu vou fazer o seguinte, eu vou querer juntar os dois. E aí começa a abrir comércio para a China e para a União Soviética. Aí os deputados, epa, o negócio está ficando feio. O exército, vamos ficar de olho nesse bebum. Ele era bebum, ele falava o seguinte, ele falava que bebia porque era líquido, porque se fosse sólido ele comia. O cara era bebeão, ele chegava bêbado. Ele era pior do que Dom Pedro, entornava tudo e chegava bebum para trabalhar. E dava entrevista a bebum. Para o Brasil vai melhorar. E o pessoal assim, pô, esse é o presidente, é porque eles não viram de hoje. Então, o que acontece? Eles vai e começa a abrir a política para a União Soviética e para a China. Vai condecorar o Ernesto Che Guevara, vai condecorar com a maior medalha brasileira, medalha Tiradentes. Vai chamar o Che Guevara aqui no Brasil e vai condecorá-lo. Os deputados, eu não vou passar por isso não, começa já a articular. E com isso o Brasil vai aumentando a crise. Só que deu uma vida louca no Jânio Quadros que eu assim, agora eu quero fazer que nem Getúlio Vargas. Aí o pessoal, você vai se suicidar? Não. Eu vou sair do governo para voltar nos braços do povo. Fez uma carta de renúncia. Quem dera que alguém fizesse isso. E apresentou. Saio do governo para entrar na história. E aí ele renuncia depois de 7 meses de mandato, entra em seu Fusquinha e sai de Brasília. A UDN fala que ele foi a UDN, que foi o UDN Bebum. Quem vai entrar no poder? Sobrou para João Goulart. E aonde está João Goulart? Na China. China comunista. Esse cara não pode entrar no poder. Que comunista? Não pode. João Goulart não pode entrar não, senão ele vai implantar o comunismo no Brasil. Ele já está mancomunado com a China. Ele vai trazer as ideias dos chineses para cá. A gente não pode deixar ele ter o poder. O exército já estava, não pode deixar ele mandar. O Congresso já estava manipulando para não deixar o cara entrar no poder. E aí, o João Goulart, assim que chega à China, ele recebe a notícia de que seria o presidente do Brasil, mas teria seus poderes limitados, porque arranjaram um governo parlamentarista de última hora para poder comandar. Quem seria o chefe de governo? Tancredo Neves. Tudo para não fazer com que João Goulart assumisse o poder. Época de Guerra Fria, Estados Unidos ali atrás. João Goulart falou assim, tudo bem, vamos fazer isso. Só que Leonel Brizola, não, você vai assumir o seu poder sim. Vamos fazer uma campanha legalista para que você possa assumir seus poderes completos.
E aí juntou Leonel Brizola, juntou Miguel Arraes e fez a grande campanha, e grandes intelectuais começaram a fazer a campanha da legalidade, porque aí abriu-se uma coisa chamada de plebiscito. Oba, maneiro, plebiscito. E aí, em 1963, o povo vota para que o presidencialismo vote. João Goulart já pode ter seus poderes plenos de volta, para a alegria dos Estados Unidos, só que não. E aí João Goulart só teve 1 ano de governo somente. Ele vai começar a lançar em suas mãos as reformas de base, onde ele iria fazer a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma educacional e a reforma... ele ia reformar tudo. A Igreja Católica chora, os empresariados choram, todo mundo chora. Só o povo que fica contente com ele. E aí a igreja começa a fazer campanha contra ele. Aí de novo a imprensa começa a fazer de novo campanha contra o governo. E aí o João Goulart vai fazer um grande comício na Central. E esse grande comício na Central vai fazer com que essas camadas sociais ficassem com medo. Obviamente que depois desse comício, 2 dias depois, foi instaurado o golpe militar no Brasil. Obviamente que foi um golpe onde não teve nenhuma resistência, porque se tivesse resistência, os Estados Unidos já estavam com um navio próximo ao litoral para descarregar os seus soldados para ajudar o exército brasileiro a derrubar o João Goulart. E aí foi derrubado o Brasil, foi derrubado o golpe. Conclusão: os Estados Unidos não queria em nenhum momento que aqui tivesse uma democracia ligada aos valores populares. Para os Estados Unidos deveria seguir a risca deles. Ou seja, como estava na Guerra Fria, vamos priorizar aqueles caras que, ou seja, vão priorizar o nosso lado. A União Soviética não pode cuidar do lado da América. Se cuidasse do lado americano, os Estados Unidos iria perder a Guerra Fria. E aí a gente foi começando a ficar ao lado dos Estados Unidos à força, praticamente. Era a intenção do João Goulart implantar o comunismo no Brasil? Não. Ele apenas estava querendo fazer uma reforma na educação, uma reforma na agricultura, uma reforma urbana. Ou seja, ele queria implantar uma democracia de fato. Ele não estava interessado em colocar uma ditadura comunista aqui. Só que os Estados Unidos, só que o Exército e a CIA, com aquele perigo, aquela histeria de que a União Soviética iria comandar o mundo, estava caindo, não ia ser feito. Ou seja, não era de vontade. Até mesmo porque quem estava no poder nos Estados Unidos, nessa época, eu não sei se era o Khrushchev, eu acho que era o Khrushchev, não tinha essa pretensão de levar o comunismo para o mundo, né? Ele queria era deixar na coexistência pacífica. Bem, galera, então essa foi a aula de hoje. Espero que vocês não tenham gostado. Eu ainda vou me acostumar com esse microfone. Eu vou deixar aí 2 vídeos para a gente assistir mais, né? Assim que terminar esse vídeo, tem mais outro vídeo para vocês assistirem, que é o vídeo do Varre Varre a Vassourinha, que é a música jingle do Jânio Quadros e do Marechal Henrique Lott, para vocês assistirem, para vocês verem aí. E vão ver que o Jânio Quadros foi o mais popular e queria pegar a parte mais popular, e o Marechal Lott queria pegar mais a base dos militares. Ok? Galera, muito obrigado e até semana que vem.